Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início ao estudo bíblico desta noite, dando sequência à série que foi iniciada na quinta-feira passada pelo pastor Márcio sobre seitas e heresias. Hoje o tema será o Adventismo do sétimo dia, ok? Tá bom, gente. Hoje nós vamos, então, introduzir, né? Semana passada já foi dado um panorama geral sobre o que nós podemos considerar como sendo seita, um conceito tanto amplo, né, vago, e foi assim meio que delimitado. O estudo da semana passada está disponível na internet, no YouTube e também na rede da igreja. O estudo foi distribuído. O desta noite, quem está inscrito também na rede de comunicação da igreja já recebeu o link. Se você não tiver recebido, pode me pedir depois, ou me mandar um WhatsApp, ou pedir para me passar o seu telefone, que eu mando o link para você baixar também, caso você queira depois se aprofundar no estudo dos textos que vão ser apresentados. Bom, o Adventismo do sétimo dia é normalmente considerado mais uma denominação cristã. Nós temos, inclusive, muitos conjuntos musicais populares que vieram desse segmento, né? Como o Arautos do Rei, os Arrais, Leonardo Gonçalves e outros. Tá? Mas há alguns motivos pelos quais nós devemos ter algum tipo de receio, algum tipo de atenção em relação aos adventistas, porque há doutrinas que são um pouco, digamos assim, sutis, mas que são muito graves, muito sérias. A gente precisa conhecer para não se confundir com eles, ok? Então, deixando bem claro que a intenção aqui não é promover uma caça às bruxas, não é tampouco que você use o material desse estudo para julgar as pessoas. É bem possível que haja pessoas verdadeiramente convertidas e muitas das seitas que serão apresentadas aqui, até porque as heresias mais escabrosas, elas normalmente são ensinadas apenas para aqueles que são mais iniciados, né, nas seitas, não para um mero iniciante. Mas, enfim, então nós não estamos falando de pessoas, né? Continue amando o seu irmão adventista, né? Mas o ponto é, fique atento com relação aos ensinos que este segmento considerado cristão traz, e qualquer um que se aprofunde na doutrina deles vai ficar sabendo disso. Enfim, vamos começar falando da história do Adventismo, né? O Adventismo do sétimo dia, ele surgiu, né, num contexto protestante, através dos escritos e das pregações de um homem chamado William Miller, né, ou Guilherme Miller, para se assim preferirem, que nasceu em 1782 e faleceu em 1849. Ele era um norte-americano, era um fazendeiro. E, sem desmerecer os fazendeiros, mas ele não tinha preparo teológico específico. Ele era apenas um estudioso leigo da Bíblia, e ao desenvolver os seus próprios estudos sem um maior embasamento teológico, ele, de uma hora para outra, afirmou ter descoberto a data da segunda vinda de Jesus. Segundo ele, ela se daria em 1843. Chegando em 1843, como todos sabem, porque afinal ainda estamos aqui, Jesus não voltou. Então, ele refez os cálculos e disse que tinha cometido alguns pequenos erros de cálculo e alterou a data para 22 de outubro de 1844. Ok? Então, esse primeiro errinho
passou batido, os seus seguidores aceitaram prontamente e ficaram na expectativa com relação a 1844. Como os irmãos também sabem, Jesus não voltou em 1844 também. E, portanto, após fracassar na segunda vez, o próprio William Miller soltou a seguinte afirmação, abre aspas, confesso meu erro e admito meu desapontamento, porém ainda creio que o dia do Senhor está perto, fecha aspas. Então ele admite o erro de ter calculado errado a data da volta de Cristo, mas não confessa ter pecado com isso, né? Ele apenas está desapontado e insiste que está perto, vai ser logo agora e tal. Eu errei alguma coisa no cálculo, mas no todo a minha atitude estaria certa. Enfim, mas não colou. A grande maioria dos seus seguidores debandaram, voltaram para suas igrejas de origem, eram na grande maioria egressos de igreja protestantes mesmo, voltaram para suas igrejas e assim foi. Porém, o millerismo, né, os adeptos de William Miller, não desapareceram por completo, porque surgiram pessoas daquele meio que trouxeram explicações mais elaboradas a respeito da suposta vinda de Jesus em 1844. Tá? A principal das explicações foi a seguinte: Jesus, ele não retornou à Terra, como William Miller tinha afirmado. O que acontece é que Jesus teria passado para dentro do santuário que existe no céu, uma espécie de réplica do Templo de Salomão, provavelmente muito maior do que a do Edir Macedo, né? Existiria no céu, e lá, foi uma piada, gente, ninguém riu. E aí Jesus, então, teria entrado nesse santuário celestial, nessa data de 22 de outubro de 1844. Quem assumiu a liderança dos milleristas foi uma das suas seguidoras, a esposa de um dos pregadores, e era a profetisa do grupo, o nome dela era Ellen Goodwhite. Ellen Goodwhite logo se destacou, porque ela própria afirmava ter tido mais de 200 visões, enfim, sobrenaturais, e escreveu muitos livros e folhetos. As principais doutrinas que Ellen White derivou dessas supostas visões estão escritas em um livro chamado O Grande Conflito. É a principal obra literária de Ellen White e qualquer livraria ou igreja adventista você consegue esse livro com facilidade. Enfim, quais são, então, as principais doutrinas erradas que Ellen White, né, e posteriormente o adventismo do sétimo dia, então, advogam? Eu coloquei 4 principais aqui, mas não são as únicas. A primeira delas, marcar a data da segunda vinda de Jesus. Nós vamos explicar com detalhes por quê. Segundo erro, a ênfase que eles dão à guarda do sábado, uma ênfase equivocada, evidentemente. Terceiro, o sono da alma. E quarto, o aniquilamento dos ímpios. São os únicos erros? Não. Há outros erros até conhecidos de vocês, como, por exemplo, proibição de certos alimentos, né? Além daqueles que eram no Antigo Testamento considerados impuros, eles acrescentam outros como café, Coca-Cola, bebida alcoólica e outras coisas, ok? Enfim, e tem também rituais, uma espécie de terceiro sacramento, que é o tal do lava-pés, que é também um sacramento deles, mas são de menor importância, a gente precisava dar uma condensada, nós separamos estes 4. Vamos tratar, então,
do primeiro grande erro, né, dos adventistas do sétimo dia, que é marcar a data da segunda vinda de Jesus. Segundo a Ellen White, né, o fracasso de William Miller, quando marcou a data da volta de Jesus para 1843, 1844, se deu porque a vinda de Jesus não foi para a terra naquele exato momento, mas sim que Jesus entrou no santuário celestial. Essa palavra, né, vinda de Cristo, ou advento, é o que dá o nome à denominação deles. Né? Adventista vem de advento, que significa vinda ou volta de Cristo. Com que base Ellen White afirmou que Jesus teria, então, realizado essa espécie de advento em 1844? A base do William Miller, é Daniel 8,14. Vou ler para vocês o Daniel 8, o 13 e o 14, quem quiser pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então, o texto fala de 2.300 tardes e manhã. O que William Miller fez? Ele assumiu que tardes e manhãs significavam anos. Então, ele calculou mais ou menos o seguinte: bom, Daniel viveu cerca, né, de 456 anos antes de Cristo. Ele fez algum estudo para tentar descobrir quando foi que Daniel teve essa visão. E segundo ele, teria sido em 456 a.C. E aí ele somou 2.300 anos. E segundo os cálculos dele, daria justamente o ano de 1843 ou 44. E assim ele fixou a volta de Jesus. Mas eu convido você a examinar o texto, que ele não fala de 2.300 anos, mas de 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, 1.150 manhãs mais 1.150 tardes, o que dá cerca de 3 anos. Né? São 1.150 dias, cerca de 3 anos. E o texto não dá uma data clara para começar aquela contagem. Né? Nós vamos ver que essa profecia já se cumpriu, inclusive, tá? Mais adiante. Uma outra coisa que a gente vê no texto de Daniel é que ele não está falando aqui da volta de Cristo, pelo menos não de uma forma clara. O que ele deixa claro é que o que aconteceria ao final daquele período seria a purificação do santuário. Você começa lendo, né, o capítulo 8 de Daniel, você vai ver que o texto está se referindo a reinos, né, que existiram na terra, desde o Império Medo-Persa, posteriormente o Império Grego, né, de Alexandre o Grande, e a divisão daquele Império de Alexandre o Grande entre os seus 4 generais. E entre um daqueles 4 generais, né, ou da sua linhagem, no caso os Seleucidas, surge um rei chamado Antíoco IV, autodenominado Epifânio, né, aquele que tem a glória de Deus, e ele promove, então, algo que Daniel chama de o abominável da desolação, né? Ou a devastação desoladora, algum termo assim. E, literalmente, o que foi que Antíoco fez? Antíoco promoveu uma grande perseguição aos judeus, né? Matou muitos judeus, promoveu uma diáspora, né? Um espalhamento dos judeus para fora de Israel,
e ele profanou o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar do sacrifício. Então, a agonia que estava no coração de Daniel, enquanto ele ouvia essa profecia, era a seguinte: quando acontecerá a purificação deste templo? Então Deus responde: após 2.300 tardes e manhã, o templo será purificado. E ele chora ao ter essa visão. O versículo 8 e 9 desse mesmo capítulo diz o seguinte: o bode se engrandeceu sobremaneira. O bode aqui era Alexandre o Grande, vocês vão entender. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, ou seja, os seus 4 generais que assumiram, já que Alexandre não tinha descendentes e não gostava de mulher, como a história diz. Então, ficou para os seus generais. E para os 4 ventos do céu, o reino macedônio foi dividido. O grande império foi dividido em 4. E de um dos chifres, ou seja, o descendente de Seleuco, saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, esse descendente de Seleuco é Antíoco, que se tornou grande em todas essas regiões mencionadas, inclusive a terra gloriosa, que no caso é Israel. E lá mais adiante, no versículo 20 a 23, diz o seguinte: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o grande rei da Grécia, Alexandre. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Então, a passagem claramente se trata deste evento histórico, destes personagens que eu mencionei. E a purificação do templo? Olha só, 3 anos após ele ter sacrificado a porca no altar, há uma rebelião. Esse período intertestamentário, ele é mencionado por livros que não estão na Bíblia, mas há livros históricos confiáveis para mencionar a respeito deste período. Inclusive, os livros apócrifos podem relatar historicamente esse período. O que acontece é que 3 anos após, aproximadamente, os Macabeus, que era uma família que estava à frente dos judeus, que estava liderando o povo judeu, eles conseguem tomar conta, ou melhor, novamente tomar conta da situação, reaver o controle sobre Jerusalém, e eles então, no ano 165 antes de Cristo, eles purificam o templo de Jerusalém. Então, claramente, se trata de um santuário terreno de Jerusalém, não um santuário celestial. Quando Ellen White fala que Jesus entrou no santuário celestial, ela usa uma outra referência, que é a de Hebreus 9, de 23 a 28, que diz o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as coisas próprias celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos,
aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O versículo 24, que foi lido aqui, dizendo que Jesus compareceu ao santuário, ele está fazendo clara menção não a um santuário físico, a um templo físico ou espiritual, o que quer que seja, mas ele está se referindo figuradamente à própria intercessão de Cristo por nós. Ou seja, o que vem a ser a figura de linguagem, Jesus entrando no santuário, é Jesus oferecendo o sacrifício de si mesmo na cruz do Calvário. Então esse texto está fazendo menção de algo que já aconteceu historicamente. E a intercessão que Jesus faz por nós, mencionada aqui no versículo 24, ele comparecendo no céu, muitas vezes agora por nós, diante de Deus, é algo que se iniciou com a sua ascensão, após ele ter ressurreto dos mortos. Então, fechando tudo, nós vemos que Hebreus não é base também para dizer que Jesus entrou num santuário celestial, mas sim que ele figuradamente apresentou uma oferta no santuário, ou seja, figuradamente o santuário, mas literalmente a oferta que foi a oferta de si próprio. Aliás, não poderia ser mais literal. A única oferta definitiva, a única oferta que teve efeito completo, único, duradouro, já que Cristo justamente cumpriu aquilo que os sacerdotes vinham fazendo repetidas vezes há muito tempo, desde Abel, sem um efeito prático. Jesus fez de uma vez por todas, era para Cristo que aquelas ofertas apontavam. Então, vejam como que está refutado, baseado nos próprios textos, a ideia dessa vinda de Jesus entrando num santuário em 1844. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, porque entre as muitas visões e delírios de Ellen White, estava também o fato de que Jesus entrou nesse santuário celestial com um propósito bem peculiar, que ela chama de julgamento ou juízo investigativo. Em outras palavras, Jesus, em 1844, teria entrado nesse santuário celestial para começar a apurar a vida dos fiéis. Ou seja, é como se ele puxasse um grande fichário e começasse a investigar a vida de cada um de nós, para ver se nós teríamos condição de ser salvos ou não. Como vocês já certamente estão aí concluindo, significa dizer que Jesus, na visão adventista, não é onisciente. Porque já faz mais de 100 anos que ele está investigando a nossa vida e ainda não terminou. Ele ainda está procurando saber mais. Porque se ele está investigando é porque ele não sabe. Ele precisa investigar. Ao dizer que Jesus não é onisciente, nós estamos desprezando a sua natureza divina. Desculpa, não tinha passado o slide. Estamos ali no segundo tópico. Significa, então, dizer que Jesus não é onisciente, portanto, desprezam a sua natureza divina. Vejam, nenhum adventista vai dizer isso para você ou admitir, nem sob tortura. Mas isto é uma implicação lógica das afirmações deles sobre o que Jesus foi fazer lá em 1844. Vejam como uma gambiarra leva a outra, Uma explicação para tampar um buraco vai, enfim, desarranjando tudo, e a implicação final e extrema é essa: Jesus não é totalmente Deus, porque ele não é onisciente. O juízo investigativo, ele transfere os efeitos da obra da cruz para o final do período investigativo.
Porque os crentes só poderão receber os benefícios do que Jesus fez na cruz após a sua vida ter sido apurada e aprovada, né, por Jesus durante esse período de juízo investigativo. Ou seja, o sacrifício de Cristo não tem efeito na vida do crente no presente. Né? É uma expectativa meramente futura. Mas não é o que a Bíblia diz. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5,25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então, recebe imediatamente a vida. E 1 João 5, 12, 13. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, João, tanto no Evangelho quanto na Epístola, é categórico em afirmar aos crentes: vocês têm a vida eterna. Se dependesse de um juízo investigativo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diria: vocês têm uma grande possibilidade de receber a vida eterna, desde que sejam aprovados na prova final, né, da investigação de Jesus. Não é o caso, isso não existe na Bíblia. Ok? Então, assim fica refutado o primeiro grande erro dos adventistas, que é marcar a segunda vinda de Jesus. Tem mais argumentos sobre isso? Um monte. Como não pertence aos homens, né, a saber épocas ou datas que o próprio Pai estabeleceu para si. Mais adiante, nós vamos enfatizar no outro tópico sobre a própria questão da salvação pela fé e não pelas obras, porque se a nossa salvação depende de juízo investigativo, então ela será pelas obras. A morte de Cristo, ela foi apenas simbólica. O que vai valer mesmo é se você, lá no seu fichário celestial, estiver escrito que você guardou o sábado e não comeu mortadela, por exemplo. Então, caso contrário, o que Jesus fez por você na cruz não valeu de nada. Ok? Vamos então para o segundo erro dos adventistas, a guarda do sábado. Esse, com certeza, é o que mais nos confunde. E se a gente passasse um mês estudando o assunto, creio que a gente ainda teria mais a investigar, porque possivelmente é um dos temas mais controversos da Bíblia. Mas, mesmo que superficialmente, a gente consegue trazer algo de seguro para os irmãos nessa noite. Ellen White afirmou que teve uma visão dos mandamentos. Ela sonhou com as tábuas da lei. E um dos mandamentos piscava. Sabe, tinha um halo de luz destacando um dos mandamentos. Ela se aproximou e viu que era o quarto mandamento. Okay? O quarto mandamento é: guardarás o dia de Sabat para o santificar. Né? Eu dei essa ênfase na palavra Sabat, né, do hebraico, porque o nome que nós damos ao dia que vem depois da sexta e antes do domingo é em homenagem a esta palavra hebraica, mas não necessariamente é o que ela significa, ok? Sabat significa descanso. Guardarás, né, um dia de descanso, né, a cada 7 para o santificar. Ellen White viu aquele mandamento piscando e então deu ênfase na guarda do sábado, porque ela afirma que a lei de Deus manda guardar o sábado e não o domingo, e por isso, adventista do 7º dia, daí vem o nome deles. Bom, primeira coisa óbvia que a gente examina na própria Bíblia é que a guarda do sábado não aparece no Novo Testamento. Pelo contrário, a gente vê cartas como a de Colossenses, por exemplo, Paulo condenando veementemente aqueles falsos mestres
que impunham a guarda de sábados, de festas, de luas novas, de comidas e bebidas, etc. Por que ele não está no Novo Testamento? Porque fazia parte do Velho Testamento. Há 2 testamentos na Bíblia. A palavra testamento significa também concerto, ou aliança, ou pacto, ok? 2 testamentos versando sobre o mesmo assunto não podem vigorar ao mesmo tempo. Se você tiver um novo testamento, uma nova aliança, um novo contrato escrito sobre aquele mesmo assunto, sobre aquela mesma matéria, o mais novo prevalece sobre o mais antigo. O antigo fica revogado. A própria Bíblia já previa isso nos profetas, quando Jeremias, lá no capítulo 31, diz: Eis, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, Deus prometendo que faria uma nova aliança. E o autor dos Hebreus, o autor do livro aos Hebreus, menciona esse texto de Jeremias e conclui, lá no capítulo 8, versículo 13, dizendo o seguinte: quando ele diz nova, nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a envelhecer, a desaparecer. Então, a nova aliança, o Novo Testamento, superou a antiga aliança. Vejam, apenas uma rápida explicação. Não quer dizer que o Novo Testamento nega o Antigo Testamento. Quer dizer que ele cumpre o Velho Testamento. Quer dizer que aquilo que era parcial, aquilo que era obscuro, aquilo que ainda era preditivo, se torna agora algo real, palpável, completo, pleno. E é nesse sentido, quando você tem algo completo, você não quer outra coisa incompleta no lugar. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, agora vejo em parte, mas então verei como também sou conhecido. Bom, sobre essa comparação, NT e VT, Gálatas 3, 24, diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, o Velho Testamento, que consiste de leis e ordenanças, eles cumpriram o seu papel, que era conduzir o povo de Deus, de todos os tempos, até Cristo. A lei nunca foi suficiente para a salvação do homem. A lei apenas trouxe ao nosso conhecimento o nosso pecado, mas ela apontava para o caráter de Deus e apontava para a nossa necessidade de um Salvador e da salvação pela graça através do Messias. Então ela era como um aio, que é a ideia de um pedagogo, de uma babá que carrega uma criança pela mão até ela chegar na sua idade adulta. Adiante, Hebreus 7,18, diz o seguinte: portanto, de um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus. Então, o que nós vemos aqui, a lei não pode aperfeiçoar o homem, ela estava fraca e inútil. Portanto, é natural que
nós que vivemos sob o Novo Testamento, não precisemos cumprir uma série de regras do Antigo Testamento, né? Com exceção daquelas que são regras morais, né? Tem valor, enfim, além do tempo. Todas as outras leis cerimoniais, civis, elas estão revogadas porque apenas apontavam para Cristo. Aí a gente chega na seguinte situação. Os adventistas acabam enfatizando meramente uma parte da lei. Por que tanta ênfase no quarto mandamento? Aliás, essa é uma das características mencionadas pelo pastor Márcio sobre as seitas. E elas meio que são caricaturas. Elas enfatizam demais um aspecto da doutrina e deixam os outros passando despercebidos. Por que não a mesma ênfase nos 10 mandamentos ou nos mais de 1000 que a Bíblia contém? Esse é o ponto. Eu vou enfatizar apenas a guarda do sábado, e o sábado tem que ser o 7º dia, ok? E essa guarda implica em não trabalhar, em não fazer uma série de coisas. E vamos também enfatizar não comer carne de porco, ok? E nem morcego, e nem peixe de couro, né? E nem o basilisco. Gente, não comam basilisco, por favor. Um dia um adventista chegou na minha porta. Eles não são tão numerosos quanto nas ruas, assim, quanto os TJs, né? Mas ele chegou na minha porta, tocou a campainha, pediu para conversar. E eu falei, bom, deixa eu ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Pensei que ele ia pregar a Bíblia para mim. Mas ao invés disso, ele abriu um livro e falei, eu vim aqui para trazer uma boa notícia para você. Eu pensei, salvação, né? É a dieta de Daniel. Você pode viver muito mais e melhor se você não comer determinadas coisas. E eu tenho esse livro de receitas, só com comidas permitidas pela Bíblia, você vai viver muito. Então eu pensei, olha só, se dependesse deles para a salvação, né, eu ia viver bem até ir para o inferno, né? Mas enfim. Gálatas 3:10, né, diz, né, o apóstolo Paulo diz que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ora, se você quer realmente defender as leis do Antigo Testamento, defenda todas. Então, todas têm que ser enfatizadas. Todas. Né? O tipo de roupa, o tipo de comida, quantos passos você pode andar, qual é a jornada do sábado, quanto que não é. Tem que sacrificar ovelhas, tem que sacrificar novilhos, tem que ter tudo certinho, do jeito que está lá na lei de Moisés, ok? A gente tem que ir para Jerusalém, né? Não sei como vamos fazer, porque o templo está dominado pelos muçulmanos atualmente, mas teria que ser rigorosamente do jeito que está lá. Se você não obedece tudo, você é maldito. Gente, nós somos malditos. Até Jesus Cristo vir. Nós éramos malditos aos olhos de Deus. Mas Jesus Cristo levou sobre si a nossa maldição. É pelas suas chagas que nós somos sarados. Não adianta querer provar para Deus, obedecendo uma série de regras, que eu posso ser bom o suficiente para ser salvo. Se não for por Jesus Cristo, não há outro caminho. Bom, para cumprir o Velho Testamento, o homem teria que cumprir ou praticar tudo o que está escrito, mas ninguém é capaz de guardar toda a lei. O versículo seguinte, Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ok? E o conhecido texto de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Segundo os adventistas, aí eles vão além dizendo, mas Jesus guardou o sábado. Jesus guardou o sábado. Então por que a gente não deve guardar? Ora,
Se a gente começar, não precisa ver a história toda de Jesus, não. Começa lá de quando ele era bebê. Aos 8 dias ele foi o quê? Circuncidado. Ok? Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Como eles eram pobres, ao invés de um cordeiro, levaram um par de rolas ou de pombinhos. O que o texto está enfatizando? Jesus nasceu sob o regime da lei. Ele era judeu. E é por isso que ele tinha que cumprir aquela lei. Ele ainda estava debaixo do Velho Testamento. Acontece que Jesus, ele se submeteu à lei, ele viveu sob a lei, ele obedeceu à lei em nosso lugar, justamente para que nós pudéssemos ser salvos da lei. Mas os adventistas não praticam toda a lei. Eles não praticam, por exemplo, a circuncisão e nem guardam a Páscoa como ela é prescrita lá no livro de Êxodo. Então eles incorrem na condenação de Gálatas 3:10. Bom, Ellen White, não satisfeita, ela teve várias visões, né? Então, uma outra, ela encontrou um fundamento em Apocalipse 14, de 6 a 12. Eu não vou ler esse texto não, ele é um pouco comprido. Mas o que diz esse texto? Ele diz, apenas um trechinho aqui. Seguiu a estes anjos, etc., outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ela inferiu, já que ela viu o quarto mandamento piscando, que não guardar a lei de Deus era principalmente não guardar o sábado. E que, portanto, a marca da besta seria exatamente aqueles que guardam o domingo. Então, se observarem os chamados cristãos na face da terra, os que guardam o domingo são os que têm a marca da besta. Somente os que guardam o sábado, ou o sétimo dia, e não o dia do Senhor, é que estariam livres da condenação. Mas, enfim, fazendo uma exegese mais literal do texto, não tanto alegórica, não tanto, assim, pessoal, subjetiva, a gente percebe que o texto se refere que a marca da besta é, num sentido amplo, aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Ou seja, tem a ver com idolatria. Nos estudos que foram feitos em Apocalipse e até algumas pregações de domingo, foi mencionado que esses sinais seriam ideologias. E é possível que tenha outras correntes no nosso meio afirmando outras coisas, mas com certeza não tem nada no texto que indique que seja guardar o domingo ao invés do sábado. Aliás, os próprios apóstolos estariam perdidos, porque tão logo Jesus ressuscitou, eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. E Jesus Cristo confirmou a reunião deles no primeiro dia da semana, aparecendo para eles, não somente no dia em que ele ressuscitou, mas 8 dias depois, na contagem deles, 7 dias na nossa contagem, ou seja, no domingo seguinte, mais uma vez ele apareceu, inclusive nessa segunda vez Tomé aparece, ele não estava da primeira vez, e é quando Jesus se revela também a Tomé. E o livro de Atos segue descrevendo como a igreja passou então a se congregar
no primeiro dia da semana, né, o dia chamado Dia do Senhor. Enfim, vamos agora para as outras duas heresias que são um pouco mais sucintas. Então nós já estamos bem adiantados no nosso estudo de hoje. O próximo erro dos adventistas crasso é a questão do sono da alma. O que significa essa questão de sono da alma? Os adventistas do sétimo dia ensinam que a alma é mortal. Ou seja, quando um ser humano desce à sepultura, a sua alma permanece inconsciente. Ela praticamente morre juntamente com o corpo e depois ela é ressuscitada com o corpo também na segunda vinda de Cristo. Então, essa é a ideia deles. O sujeito está morto, né, morreu, teve uma parada cardíaca, teve qualquer coisa lá e tal, o cérebro parou de funcionar, o coração parou de bater, enfim, também a alma morreu, a pessoa está inconsciente até a volta de Cristo. Inconsciente. Tá? Então, alguns textos servem de base para isso, como, por exemplo, 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Então, está vendo? Paulo está dizendo que os que morreram estão dormindo, né? Desprezando aquela figura de linguagem tão comum, tão banal para todos nós, que é chamar um morto de alguém que está dormindo. Enfim, sem nenhum significado mais profundo. Mas o principal texto deles é o de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, 16 a 22. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre os outros. O outro, todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Um princípio hermenêutico, claramente desprezado por Ellen White aqui, é que Eclesiastes é um livro de sabedoria, é um livro sapiencial. Os irmãos têm vindo domingo à noite, têm acompanhado as pregações, ou melhor, estudos bíblicos sobre o livro de Eclesiastes, e têm percebido isso. Ele tem um estilo literário característico que se chama literatura sapiencial. E o que é isso? A literatura sapiencial são observações feitas sobre a vida. São deduções que o observador faz a respeito da vida e que vão se tornando observações mais apuradas conforme a idade, a experiência, etc. E Salomão, além de tudo, o autor de Eclesiastes, tinha a vantagem de ter recebido uma grande sabedoria da parte de Deus. Mas são deduções. Ele não está afirmando ali doutrina. Ele está apenas falando sobre o bem viver. Ele está falando sobre a vida nessa terra. A ênfase do Eclesiastes, como os irmãos têm acompanhado, é sobre viver bem, é sobre curtir a vida, mas fazer isso com temor a Deus. Curta a vida. E é o que ele está dizendo aqui, olha, a melhor coisa é o homem alegrar-se nas suas obras, mas faça isso temendo a Deus. Por acaso Deus não pensou na nossa qualidade de vida? Deus não pensou em que a gente deveria realmente ser sábio
no nosso dia a dia, ele não queria que nós todos fôssemos beatos ou carolas, né? Ele fez um mundo tão lindo, cheio de tantas bênçãos para a gente usufruir. O que Salomão está dizendo, olha, mas tem um limite para isso. É o temor a Deus. Se você não usufruir da vida com temor a Deus, você vai quebrar a cara. Ok? Ok. Então, Salomão, ele está falando ali, não é da morte da alma, ele está falando da morte do corpo. Ele está dizendo o seguinte, todo mundo vai morrer. Nesse sentido, nós não somos melhores que os animais. Deu para entender? Nesse sentido. Assim como morrem os animais, nós também morremos, nós também descemos à sepultura. Então, não deixe de viver a vida com especulações sobre o futuro, mas lembre-se de temer a Deus no presente. Seria mais ou menos esse o teor dessa passagem. De forma alguma, Salomão está se referindo à morte da alma, mas sim à morte do corpo, ao fim inexorável de todos nós, que é descer à sepultura. Por outro lado, os adventistas ensinam que a alma fica inconsciente após a morte, fica no túmulo até a ressurreição. Porém, olha o que Paulo afirma, inspirado pelo Espírito Santo, aos Filipenses, no capítulo 1, 23. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A esperança dele era se encontrar com Cristo no exato momento em que ele partisse, ou seja, que ele morresse. Também, Jesus conta uma parábola em Lucas 16, que é a do rico e do Lázaro, e embora seja uma parábola, uma característica das parábolas é não serem verídicas, mas serem verossímeis. Ou seja, é uma ficção, mas todos os elementos dela são verossímeis, poderiam de fato acontecer com qualquer pessoa. Então, nesses elementos da parábola nós encontramos o quê? Que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more em água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, o rico, o Lázaro e Abraão estavam conscientes após a sua morte. Temos o texto da transfiguração. Jesus se encontra com Elias e com Moisés. Estão plenamente conscientes, inclusive consolam Jesus sobre os próximos dias que seriam difíceis para ele, já que ele morreria na cruz. Enfim, e o texto fundamental, Apocalipse 6, de 9 a 10, que relata as almas dos mártires que estão nesse momento diante de Cristo. Diz assim o texto: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então as almas estão conscientes, estão clamando, estão intercedendo, né? E isso aqui até resolve uma outra dúvida de muitos crentes, né? Nós vamos ter lembranças no céu? Vamos, como esses mártires, nesse momento têm lembrança de tudo o que aconteceu. A diferença é a perspectiva. Vamos glorificar a Deus por tudo, porque teremos uma visão completa, uma visão global de como Deus foi glorificado em cada mero detalhe desta vida. Nada de sono da alma e nada de amnésia também. Morte é o quê? Segundo a Bíblia, separação do corpo e da alma. Não é sono, não é inconsciência. É apenas a separação do corpo e da alma. A alma dos salvos voltam para Deus e serão reunidas ao seu corpo na ressurreição. A dos ímpios descem a um inferno provisório e terão também o seu corpo preparado para o sofrimento eterno na ressurreição. Enfim, é isso que a Bíblia nos esclarece sobre o assunto. E, para finalizar, o quarto erro separado para a gente debater hoje, que é o aniquilamento dos ímpios. Este erro é também
comum nos testemunhos de Jeová, que basicamente é afirmar que não existe inferno, Deus não é tão cruel assim, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. O que vai acontecer é que, uma vez realizado o juízo final, aqueles que não forem salvos vão ser simplesmente aniquilados, ou seja, vão cessar a sua existência. Ok? Simplesmente deixarão de existir, corpo e alma, nada mais, nem lembrança, nem nada. Ok? Então, segundo os adventistas, não haverá punição eterna aos ímpios, mas as suas almas serão aniquiladas depois da condenação no juízo final. Bom, eles usam principalmente aquelas passagens que fazem menção da segunda morte, né? Nós vamos ler algumas delas aqui. Mas, apenas explicando de antemão, quando a Bíblia fala sobre a segunda morte, o que ela está querendo dizer? Ela está se referindo à separação eterna do ser humano de Deus, ou pelo menos da graça de Deus, num lugar de sofrimento eterno. Essa é a descrição do que será o lago de fogo, né? O destino final dos ímpios. Um lugar onde Deus não está presente com a sua graça, Ele apenas está ali presente com o seu juízo, com a sua ira. Essas pessoas então serão afastadas da graça de Deus em um lugar de sofrimento eterno. É isso que a Bíblia descreve a respeito do lago de fogo, ou da segunda morte. Um texto muito conhecido, lá de Apocalipse 20, né, diz que aquele que passar pela primeira ressurreição não sofrerá o prejuízo da segunda morte. A primeira ressurreição refuta o sono da alma. Significa que quando qualquer um de nós aqui, for crente em Jesus Cristo, lógico, morrerem, imediatamente a sua alma estará ressurreta na presença de Deus. Essa é a primeira ressurreição. A segunda morte é não a morte do corpo, mas a morte da alma, no sentido de que ela será separada, não do corpo agora, mas do próprio Deus. O que já ressuscitou para estar com Cristo, né, a sua alma está viva na presença de Cristo, não passará pela segunda morte, mas voltará com Cristo para julgar vivos e mortos e receber novamente o seu corpo preparado para a glória. Então, para a gente fechar, vamos pegar 3 versículos que falam da segunda morte. Apocalipse 14, 11 diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Vejam, o texto não fala de aniquilamento. O texto não fala da cessação da existência, ele fala de um tormento sem fim. Essas almas, ou essas pessoas, né, não têm descanso do seu sofrimento, nem de dia e nem de noite. Elas não cessam de existir, elas continuarão sofrendo eternamente. Mateus 25, 41, aquela parábola dos talentos e tal. Jesus diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Interessante ele chamar de fogo eterno, porque se fosse apenas para cessar a existência, não precisaria de fogo, e muito menos de um fogo que fosse eterno, né? Poderia economizar no gás, né? Não precisaria ficar queimando sem necessidade. E Apocalipse 20, 14, que diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a segunda morte, claramente mencionada nesse texto como um lugar de sofrimento e não a cessação da existência. Tá bom? Para o estudo de hoje foram usados alguns livros, mas dada a sua objetividade, principalmente esse aqui, do Donald Caller,
um livro editado pelo curso por extensão do Instituto Bíblico Eduardo Lênio, CEIBEL. Bom?